Eu gostaria de convidar ao palco o nosso palestrante Ibrahim Boflan, CEO da Tecno IT, por favor. Bom dia, pessoal. Como vão? Tudo bem? Passando calor em Curitiba, né? Quem diria? Bacana. Eu sou Ibrahim, tá? Eu sou CEO da Tecno IT. A Tecno IT hoje é a empresa líder brasileira no mercado de cidades inteligentes. Nós já construímos mais de 50 cidades inteligentes no Brasil. E eu quero tentar falar um pouquinho para vocês sobre mobilidade, tá? É um tema bem difícil. E o tema que eu escolhi é o tema mais difícil. Eu costumo dizer que... Cadê? Essa pergunta aqui, ó, antes disso, essa pergunta aqui, ela é a pergunta de $1 trilhão. A empresa que conseguir responder essa pergunta, ela vai valer $1 trilhão, eu tenho certeza. É a pergunta mais perguntada por gestores públicos no mundo. Como acabar com congestionamentos e melhorar a mobilidade urbana do Brasil e do mundo? Isso é bem difícil. Eu tenho a resposta para ela? Talvez não. Pouca gente tem. Mas nós estamos fazendo algumas ações para tentar responder essa situação. Bom, e eu quero apresentar para vocês, principalmente, além de como resolver a situação, como algumas iniciativas de multinacionais mundiais e algumas iniciativas de governos do mundo tentam resolver esse problema. E tem muita coisa moderna, legal acontecendo no mundo para resolver nosso problema de mobilidade. Um dos projetos que a gente sabe que é pioneiro no mundo hoje para tentar resolver a ideia de mobilidade é a Woven City. A Woven City é uma cidade que está sendo construída, já está quase pronta, abaixo do Monte Fuji, no Japão. A Woven City é uma cidade da Toyota, tá? A Toyota tentou resolver porque todo mundo bate em carro hoje. Fala que carro é o problema de mobilidade. Eu até concordo. O excesso de carros hoje no mundo, ele é um problema grave e a gente precisa fazer uma redução de pelo menos 30% nos veículos de passeio do mundo para resolver o problema de tráfego e congestionamento. Porém, a Toyota acha que o problema não é os carros, mas sim as cidades. Então, ela quer pensar numa cidade diferente. E essa cidade, o Woven City, ela é interessante, porque ela é uma cidade que integra os carros. Vão ter 100 mil moradores nela até o final desse ano. Ela está sendo feita no Monte Fuji, abaixo do Monte Fuji, está pronta, na verdade. E a ideia dela é uma malha viária em que os carros interagem com a população e que todos os serviços estão a 15 minutos da população. Bom, todo mundo fala muito sobre a cidade de 15 minutos, né? Eu acho isso, além de ser inovador, o futuro das cidades. Você poder, em 15 minutos, resolver seus problemas de mobilidade, resolver seus problemas pessoais e seu trabalho estar a 15 minutos da sua casa. Hoje a gente já vê esse conceito acontecendo no mundo. Se você for pensar os condomínios das grandes cidades, principalmente no Brasil, eles tentam resolver esse problema dos 15 minutos. Eles colocam quase todos os benefícios, escritórios, parte de alimentação, escolas, tudo a 15 minutos da população. E a gente, na verdade, fica quase que 90% do nosso tempo perto da residência. Isso, com certeza, é o conceito moderno que vai resolver o problema. Mas como pegar todo mundo, tirar das cidades e levar para as novas cidades que vão ser construídas no mundo? Na Arábia Saudita, eles acham que eles têm a solução. E sempre tem problemas técnicos, né? Bom, essa aqui é a The Line, tá? A The Line é uma cidade feita, idealizada pelo Sheik da Arábia Saudita. É uma cidade que ele prometeu investir $1 trilhão para construir ela. Vão caber 9 milhões de habitantes dentro da cidade. E a cidade se chama The Line porque ela realmente é uma linha. Ela é uma linha reta de 170 quilômetros por 200 quilômetros de largura, com altura de 500 andares. A The Line já está em construção também, tá? Interessante. Se vocês olharem por satélite, já tem escavações da The Line em acontecimento. Ela já existe hoje. Essa aí, ó, The Line. Todos os serviços são interligados dentro da cidade
um ao lado do outro, e todas as pessoas resolvem seus problemas de uma ponta a outra da cidade, num metrô de super velocidade subterrâneo, que percorre a cidade inteira em 20 minutos. Tá difícil fazer essa cidade, porque $1 trilhão, apesar de parecer que o Sheik de Dubai tem sobrando, ele já investiu $100 bilhões e deu uma secada nos investimentos. Ele achava que ia atrair mais investimentos. Mas ele pretende, até 2030, ter 500 mil pessoas morando numa marina de alto luxo que ele está fazendo na Adeline, até 2030. E acha que até 2040 vão ter 9 milhões de pessoas dentro da cidade. São inovadoras, são visões diferentes e tentam modificar o dia a dia. Bom, isso aí é o que está acontecendo no mundo, tá, gente? Além disso, tem mais 5 ou 6 grandes iniciativas de cidades para modificar a ideia do problema de mobilidade urbana e tentar resolver o problema como um todo. Isso aqui vai demorar demais no Brasil, né? A gente falar de $1 trilhão aqui no Brasil é uma coisa absurda e acho que não vai ser o problema que vai ser resolvido no Brasil com esse tipo de solução. Mas a gente vê que no mundo está acontecendo. Aqui nós vamos tentar agora entrar numa realidade brasileira para a gente ver o que a gente pode fazer e quais são as situações que eu acredito e que acho que são interessantes para resolver o problema da mobilidade urbana. Bom, esse é o problema, essa é uma situação que Londres já implementou. Quem foi em Londres recentemente viu que Londres já reduziu quase 30% os carros, 20 e poucos por cento no centro principal de Londres e 30% foi reduzida em total de carros dentro de Londres. O que eles fizeram? Taxaram os carros, basicamente é isso. Se você tem dinheiro, você entra no centro de Londres. Se você não tem dinheiro, você não entra. É isso basicamente o que está acontecendo. É uma tendência mundial em toda a Europa, tá? A Europa inteira está taxando os carros no centro e no centro expandido das cidades. Mas para fazer isso, a gente precisa ter transporte público que presta, né? Nós não podemos pegar e taxar simplesmente e dar o transporte público ruim para o povo. Então, esse é o grande mote que a gente tem que pensar na administração pública, esse é o grande mote que os prefeitos têm que pensar. Não só transporte público, mas transporte público de qualidade. Transporte público que resolve o problema. A gente tem visto muitas ações, vários prefeitos investindo em linhas de metrô novas, a gente está vendo modernização de frotas de ônibus, a gente está vendo que os gestores já perceberam que essa é a maneira de resolver o problema da mobilidade. O problema é que demora bastante, né? Então, assim, uma linha de metrô no Brasil leva até 10 anos para ficar pronta. Mas tem uma notícia interessante. A população do Brasil vai atingir seu pico em 2042. Em 2042, nós vamos ter 230 milhões de habitantes no Brasil. É o pico máximo. Depois disso, o Brasil vai começar a decrescer. Então, como nós temos um incremento pequeno da população, nos próximos 10 a 15 anos, e nos próximos 30 anos o incremento nem é substancial, a gente deve em 2050 igualar a população de hoje do Brasil, esses investimentos vão começar a surtir efeito. E a gente acredita que essa redução no número de carros, a melhoria de modais como bicicletas, patinetes elétricos, outros modais que fazem com que a população percorra trajetos de forma mais rápida e evoluída, devem ser a grande situação. Mas, gente, isso daqui é o futuro que a gente tem que pensar e que tem que fazer. Porque você vai taxar e olhar que a via pública, porque existe um pensamento hoje no Brasil muito enraizado que eu pago IPVA, a via é minha, eu posso trafegar com o carro. Pensar o seguinte, o preço da via é pelo número de pessoas que transitam naquela via. Então não tem cabimento 10 carros, 50 carros, em relação a um ônibus que tem as mesmas 50 pessoas andando. A gente tem que repensar isso dentro do Brasil e tem que achar, os governantes, o poder público tem que ter isso como um grande mote da administração para resolver o problema do congestionamento e o problema urbano do Brasil. Bom, aqui é uma coisa interessante que o colega anterior estava falando sobre elétricos. E sabe por que é interessante? A frota de ônibus elétrica, ela traz qualidade no transporte público, ela não polui o meio ambiente, ou seja, as cidades inteligentes estão aí, a gente tem que preocupar com o meio ambiente. Ela diminui o custo do dia a dia para que seja feita a manutenção, etc. E com isso o subsídio de tarifa se torna menor. Lá também é subsidiado, tá igual ao Brasil.
subsidiado 92% da tarifa. É só o valor irrisório que eles pagam. Eles só não quiseram botar tarifa zero porque existem estudos que quando você coloca tarifa zero em ônibus, o fluxo de ônibus ele dobra. Então, é bem interessante, é eleitoreira, mas ela arrebenta com o sistema de transporte público e ônibus. Então, o que eles fizeram? Frota 100% elétrica. Com isso, com o preço da frota elétrica, apesar do investimento ser maior, o custo de manutenção menor, o custo do dia a dia da frota como menor, eles aumentaram muito a frota e diminuíram a lotação dos ônibus e começaram a entregar qualidade nos produtos e serviços. Então, com isso, a gente consegue pensar em coisas que podem fazer com que o Brasil se modifique e que o Brasil melhore alguma coisa na questão de mobilidade urbana. Bom, no investimento em transporte público nós já falamos, pode passar. E o que a nossa empresa TecnoIT faz? Como a maior empresa de cidades inteligentes hoje do Brasil, nós fazemos uma segunda parte, que além da mobilidade urbana, nós temos que melhorar o trânsito. E para melhorar o trânsito é só com inteligência. E inteligência só vem através de tecnologia. Então, como fornecedor de tecnologia, a gente acredita que não é só você botar uma câmera ou você só fazer um sistema de trânsito. Isso não funciona. Você tem que integrar todas as tecnologias dentro da cidade para que todas essas tecnologias funcionem de forma que o trânsito seja inteligente. Hoje nós trabalhamos muito com câmeras inteligentes de mobilidade, a parte de análise de fluxo, análise de tráfego, etc. Pode passar. Sinaleiros inteligentes, onde a gente faz entrada e saída de carros, fluxo através da via, caso ela tenha uma superlotação ou faz uma onda verde, caso a diminuição de tráfego aconteça, a gente trava o sinaleiro e prioriza a próxima via, priorização de ônibus, priorização de pedestres, priorização de quem realmente importa no trânsito e sempre priorizando o veículo que está levando mais gente para o mesmo lugar, sempre dessa forma. E o grande mote que é o seguinte, nós temos uma central de controle de tráfego onde a gente tem um software próprio que nós desenvolvemos. Esse software tem a ambição de resolver o problema de mobilidade das cidades. De que forma? Ele faz a integração de todas as rotas de ônibus, de todas as câmeras da cidade, de todas as entradas e saídas, e através de inteligência artificial ele libera sinaleiras eletrônicas de acordo com o fluxo desses veículos, libera a entrada e saída dos ônibus e faz com que toda a cidade seja um organismo vivo, todo controlado por inteligência artificial. Qual é a ideia? A ideia é que se o problema está acontecendo, não adianta você ter só uma onda verde de sinais numa via. Isso é dinâmico. Tem dia que está congestionado, tem dia que não está. Tem dia que nós temos problema, tem dia que não. Então a ideia do nosso software é ele, através da inteligência artificial, fazer toda a gestão do tráfego urbano e fazer com que todos os problemas do tráfego urbano sejam resolvidos. Eu estou tentando responder a pergunta de 1 trilhão, tá, pessoal? Mas não é tão fácil assim. Bom, na TecnoIT nós acreditamos que pessoas mais tecnologia criam inteligência tecnológica e eu acredito que a tecnologia veio como grande aliada da gestão pública. A gente vê que a tecnologia como um todo, ela deve ajudar muito na resolução do problema da mobilidade urbana. Como eu disse, no Brasil vai ser muito difícil a gente ter essas cidades monstruosas, igual a gente vê a Arábia Saudita, Japão, etc., que são países pequenos, muito mais fáceis de resolver o problema. Lembrando que nós não precisamos acabar com os carros, nós só precisamos reduzir 30% da frota de carros do Brasil. Tá? Bom, eu sou Ibrahim Boufleur, foi um prazer aqui estar falando com vocês, tá? Obrigado pelo tempo, obrigado por terem me escutado. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Existem perguntas? Quem quer fazer alguma pergunta? Bom dia, professor Fernando. Tudo bem, Charlie? Só uma dúvida, ao mesmo tempo uma inquietação. Eu imagino que a solução para esse problema tecnicamente, uma das mais simples das cidades, comparado a complexos problemas sociais, econômicos, saúde pública, que as cidades enfrentam. O congestionamento do ponto de vista técnico é extremamente simples. Como você mesmo deu algumas soluções
e que essas soluções, muitas vezes, infelizmente, elas não são bem dadas pelo poder político por conta da impopularidade que gera. Aspas, limite também os 30%, mas os 30% já seria um bom caminho, porque nós estamos falando de espaço público ocupado por veículos, por outros modais, principalmente os ativos e transporte em massa. A minha ocupação a essa atuação que você teve em 50 cidades, e a gente você comentou, e sobre esse seu sistema, como que ele trabalha a partir do momento em que, por exemplo, você deu o exemplo de transportes coletivos, que adentram numa cidade e se a demanda for por eles, eles vão ser liberados, né? Mas ao mesmo tempo, se eu tenho a demanda, para isso eu não peco, por exemplo, em travessias de pedestres ou outras demandas que podem estar ocorrendo no momento. É claro que não existe um mundo perfeito, né? É difícil. Porque a ideia seria, um local que tem passarelas para o pedestre para ele não atrapalhar o trânsito e que ele não corra riscos, o local onde tem a priorização do ônibus e onde a gente possa fazer com que o tráfego flua. Isso não existe no Brasil, a gente sabe que é a realidade. Então tudo depende do plano diretor de trânsito municipal, que é da maneira que a gente trabalha. O que a gente faz é aconselhar com que a prefeitura entenda a priorização e diminuição dos carros. Isso é uma coisa que a gente faz como aconselhamento. Mas o nosso software ele trabalha de forma adaptável. Todos os nossos sistemas trabalham de forma adaptável. Então, o que a gente faz? A gente tenta achar qual é o melhor fluxo para aquela cidade, o que vai tentar resolver aquele problema. Porém, é quase impossível, né, você ter um cenário perfeito. A ideia era aconselhar o prefeito, ele fazer obras urbanas e, a partir dessas obras urbanas, resolver o problema da mobilidade depois com tecnologia. Esse é o mundo ideal. Mas a gente sabe que não acontece, principalmente com corredores BRT, passarelas de pedestre, priorização de ciclovias, entre outras coisas, ciclovias que não atrapalham o trânsito, com suspensão de ciclovias, entre outros, como a gente vê, por exemplo, acontecer em Barcelona, que funciona muito bem. Mas esse é o mundo ideal. A ideia nossa é aconselhar, mas o software está à disposição para melhorar o sistema de gestão que hoje já existe de tráfego dentro da prefeitura, tá? Respondi? Maca? Tem mais algum? Existe mais alguma pergunta? A gente gostaria de agradecer ao Ibrahim. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado, pessoal.